Tava passando isso. Esculacha Os teus companheiros de dia a dia, pô. Mas tem tem já aquela história da camisa do Garro, né? Isso pra mim não é personalidade, não. Isso pra mim é de respeito com os companheiros. Sim. Mas tem aquela situação da camisa do Garro, que pegou muito a torcida do Corinthians e que até se suspeita de que foi um dos motivos pra queda de desempenho do Garro, além do acidente. Assim, ele meteu em contrato, tem que dar. Errado quem topou. Exato. Ele meteu no contrato, porra. Mas o que tem nesse contrato do Memphis? Porque assim, ele tem poder sobre tudo. O contrato ele tinha que ter a camisa, teve que dar a camisa pra ele. Passe pagou, tem um monte de coisa que deve ter coisa ainda que ainda não estourou. Uhum. E possa ser que venha estourar assim, alguma coisa que ainda não apareceu que tinha que ser feito. Então, pra você, é anormal a situação do Memphis. Normal, pô. Normal. E eu acho que em nenhum lugar do mundo, onde ele jogou, Inglaterra, Espanha, Holanda, França, ele teve essa mordomia que tá tendo aqui no Brasil. E por um clube tão grande como o Corinthians, né? Você acha que o Corinthians é um apequenamento fazer esse tipo de coisa? Eu acho que é. Ficou refém, né? Ficou refém, não tinha pra onde correr, o soldado foi lá, fez esses contratos, os caras topou. O Augusto topou, não foi Augusto, né? Sim. Ficou refém. Agora, pra mim, ele é o melhor jogador do Corinthians, viu? Fique bem claro. Uhum. Eu renovaria com ele por um contrato totalmente diferente. Foi o que o Marcelo Paz disse, inclusive, nessa mesma entrevista com o Benjamin Bach, falando assim: o Memphis vai renovar com o Corinthians? A pergunta feita. Vai, mas. E o próprio diretor de futebol do Corinthians diz isso. O Corinthians não tem condição de pagar o Memphis. E já deve muito. Ele não quis abrir a cifra. Eu posso fazer isso aqui. Topa, mas fala não topa, assim, na casa de 30 milhões de reais, o quanto o Corinthians já deve pro Depay. 30 a 40 milhões de reais. Na casa de 30 a 40 milhões de reais, o quanto o Corinthians já deve pro Depay. E aí a pergunta que fica é: vai renovar em quais condições? Que foi a questão que você levantou. Porque se for renovar para manter a mordomia, ou até para aumentar a mordomia e os privilégios, uma hora essa bomba vai estourar e não vai ser na mão do Stabile, não vai ser na mão de quem tá agora, do Marcelo Paz, vai estourar a mão na mão de quem? Do próximo presidente, do próximo mandatário, do próximo dirigente. Uma dívida impagável, que hoje já é praticamente impagável, mas que vai se tornar cada vez mais impagável com o Depay. É um jogador que, além de tudo, manda e desmanda ali. Então, como é que fica? O Corinthians é muito grande pra ficar refém. Exato. É isso que quem acompanha, quem vê tudo dia a dia, se incomoda. Uhum. Indicações. Eu acho até que ele, do jeito que o Marcelo Paes falou, nas condições do Corinthians, eu acho que vai ser aquilo que o Marcelo... Você pode ficar aqui, eu te dou esse contrato. Topa, não topa, tchau. Agora, voltando a falar um pouco das disputas de mercado entre Palmeiras e Fluminense, que já tinha acontecido na situação do John Arias, que o Palmeiras saiu ganhando. Agora uma notícia importante envolvendo o Nino, zagueiro que já teve passagem pela seleção brasileira, muito destaque no Fluminense. O Fluminense desistiu da contratação do Nino. A diretoria tricolor entende que seria improvável ter o zagueiro até mesmo no meio do ano. A decisão foi de não esperar mais. Além do jogo duro do Zenit, a situação complicou ainda mais após o Palmeiras oferecer 12 milhões de euros, cerca de 74 milhões de reais, valor que o Fluminense não está disposto a pagar por um zagueiro. Além de tudo, o Fluminense encaminhou a contratação do zagueiro Julian Milan, do Nacional do Uruguai, eleito o melhor jogador da Liga Uruguaia. Um zagueiro eleito o melhor jogador da Liga. O último caso que me lembro disso foi do Matias Vinha, agora emprestado pelo Flamengo ao River Plate, que também foi eleito como mesmo defensor, como o melhor jogador da Liga Uruguaia. Dantas do Novo Horizontino também é alvo, baita zagueiro, inclusive. Dantas do Novo Horizontino. A informação é... Clica ali no perfil dele, por favor. Paulo Brito, jornalista independente. Vamos lá. Com o Palmeiras se reforçando com o Nino, você acha que se torna uma zaga, pelo menos esse miolo titular de zaga, a melhor do país, Gustavo Gomes e Nino? Não, eu acho assim, né? O Palmeiras vem se reforçando, eu acho que precisa de um zagueiro mesmo, porque você vai ter Copa do Brasil, Libertadores, 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras hoje é Gustavo Gomes com o Murilo, que voltou a jogar bem. E o Fux ali, que terminou a temporada jogando até mesmo de volante, né? E aí você tem um outro zagueiro que é o Bernadette, né? Benedetti. O Palmeiras vai em busca. O Palmeiras hoje, pagar esses 12 milhões,
é indiferente, né? Pelo clube se organizou bem financeiramente, tá aí. Né? E se o Nino vir uma bela contratação, um belo zagueiro. Mas lá, o Zenit, esses clubes aí da Ucrânia, da Rússia, quando a gente fala de dinheiro não é problema, é porque são donos, são caras que donos de empresa de gás, de óleo, de petróleo. Mas se vir é um belo zagueiro, sim. Tá? O Gustavo Gomes joga muito, né? Vai ter convocação pra seleção, vai ter Copa do Mundo. Vai jogar a tudo. Copa do Mundo. Isso tudo. E carece de um zagueiro assim. E o Zenit tem 3 brasileiros que são considerados negociáveis, agora no meio do ano, na janela de meio de ano. Nino, nessa casa entre 10 a 12 milhões de euros. O Wendel, volante, que também era do Fluminense, avaliado em 25 milhões de euros, mais ou menos. E o Luiz Henrique, ponta que fez sucesso no Botafogo, na casa de 40 a 50 milhões de euros. Esses 3 jogadores brasileiros do Zenit vão a mercado agora no meio do ano. Você acha que